Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira memorável, que é o dia do nosso Conversando sobre Diabetes. Essa data já ficou assim marcada, né? Pra gente estar sempre comunicando, sempre transbordando, levando palavras boas de conhecimento para vocês. E hoje o nosso assunto é um assunto assim espetacular. Ele vai falar sobre o reencontro consigo mesmo, reencontrar a sua essência, né? Eu vou até abaixar um pouquinho aqui, mas nós estamos aqui prontos para ajudar, para transbordar e vamos preparando aí os aviõezinhos e enviando para mais pessoas que vocês conhecem. Pra gente, eu vou até fazer isso agora, né? Pra gente convidar mais pessoas para estar aqui com a gente nesse momento, nos dando esse apoio. E estamos juntos. Então vamos dar boa noite a todos que estão entrando aí. Boa noite, Arlete. Seja bem-vinda. Vou fazer aqui o conto dessa live. Boa noite, Arlete, tudo bem? Estamos aí de novo. Graças a Deus, mais uma quarta-feira memorável. Eu falo que toda quarta-feira nós temos um assunto diferente, né? Gostoso para transbordar na vida das pessoas que estão acometidas pelo diabetes, né? Então, hoje o nosso assunto, como já comecei a falar, sobre o título, o reencontro consigo mesmo. Olha que interessante. Reencontrar, né? Nossa, amei esse título. Já estou aqui preparadinha com a minha água, né? Ah, mas a gente tem que aprender, né? A minha também tá aqui, ó. Isso. Ah, com o segredo do coração. Muito bem. Aí. Tá Ah, que faltando, chique. tá faltando fazer o do diabetes, né? Falta um pouco. Assim, com certeza nós faremos camisas, copos, essas coisas maravilhosas aí para transbordar com as pessoas juntas aí com a gente. Então E vamos então, lá. eu já enviei uns aviãozinhos, né, para a gente convidar mais pessoas para participar agora ou depois, né, no momento que eles tiverem oportunidade. Mas para você, o que é que seria o reencontrar, Lete? Ô, Já vou Maria começar José, te desafiando. isso. Esse reencontrar, deixa eu melhorar essa luz aqui. Às vezes fica claro demais, outra hora escuro, mas esse reencontrar aí é redescobrir-se, achar algo que estava perdido, que a gente não conseguia enxergar. Então, é esse reencontro, essa redescoberta. Sim, agora, Lete, eu vou convidar, né, para a realizar alguns questionamentos sobre o que pode aproximar-se, né, desse reencontro aí. Então, Ah, deixa eu bacana, ver. né? Que faz a gente se aproximar da nossa essência, né? Que às vezes a Sim, gente esquece qual que é a nossa essência, né? Aquilo que se encontra lá dentro, lá no fundinho do nosso âmago, para que a gente seja promovido, né? Para que seja promovido esse reencontro, essa aproximação maior dessa pessoa extraordinária que é você mesmo, né? Somos nós mesmos. Bacana. sim. E quando nós somos crianças, Arlete, nós perguntamos sempre o motivo de tudo, né? Nessa Ah, descoberta, principalmente quando é aquela fase da criança que fica assim, mas por que isso? Aí a gente responde, mas por que isso? Aí responde de novo. Então, assim, tem hora que a gente dá uma certa impaciência, os pais, né? Fala assim, mas esse menino pergunta demais. Mas é porque ele quer saber, ele tem essa curiosidade. E que muitas vezes, quando a gente quer, a gente abandona isso, né? A gente deixa de perguntar, deixa de questionar e vai aceitando tudo, né? Às vezes, até aqueles caminhões de lixo que vêm em cima da gente, a gente vai aceitando, né?
coisas negativas que eu quero dizer. Então, essa redescobrir, né? Nós vamos construir os nossos conceitos, as nossas crenças que nos acompanharão por toda a nossa vida, né? E para se aproximar do nosso verdadeiro eu, nós podemos fazer algumas perguntas. Tipo assim, quem sou eu? Você já parou para pensar quem é você, Arlete? Como é bom quando a gente se redescobre, né? É demais. O que é que eles estão fazendo aqui nesse mundo, nesse planeta Terra? E sabemos que todos nós temos um propósito de Deus, né? E para onde eu quero ir? Então, assim, nós vamos deixar as perguntinhas aí questionando, borbulhando na mente de quem vai assistir ou está assistindo. E que o que verdadeiramente eu quero construir? Será que eu tenho vivido a vida que desejo? Ou aquela que esperam de mim? Tem muito isso, né, Arlete? Então, É verdade. concluindo aí, o que você pensa? Estes questionamentos aí, quando, né, você colocou aí a questão, né, das crianças, nós que lidamos com criança há muitos anos, não é? E essa fase aí do porquê, né, esse perguntar, esse se aproximar do verdadeiro eu aí, né, que aí seria no caso da gente perguntar, né, fazer essas perguntas que você colocou aí, né? Então, assim, por exemplo, um período que todos nós passamos, que é os questionamentos, não é? Porque tem as incertezas, as dúvidas, que acabam fazendo, né? Que a gente acha difícil distinguir qual caminho que eu vou trilhar, né? Ou mesmo começar a jornada que a gente quer viver até concretizar os nossos sonhos, as nossas metas, né? Então, nessa busca aí dos porquês, né? Quando nós não encontramos a resposta certa, o que a gente acaba fazendo? Abandonando essas reflexões, não é? Aí na hora que você depara com isso, aí você não encontra a resposta certa, você fica assim, vou ficar pensando isso na bobagem, né? E Sim. inconscientemente você acaba abandonando isso. Você não faz isso. Então, as nossas crenças, elas vão fazer com que a gente deixe a solução de lado, né? E quando a gente não encontra essa clareza necessária, aí a gente acaba o quê? Não tomando as decisões corretas. E como consequência, o que que vem? O que que vem? Como As consequência, frustrações, né? aí a gente se frustra, né? Porque essas crenças aí, elas começam aonde? Lá atrás, lá na infância, né? Tantas coisas que falam pra gente que a gente é e a gente acaba acreditando, né? Nossa, e eu fico analisando, Arlete, nesse momento aqui, antes, porque nós vamos falar de vários mindset hoje, depois vai vir o de autoestima. Pelo nível que a gente está trabalhando, as crianças, né, quinto ano, já passou nessa fase de transição, é muito difícil para elas, né, para a família e tudo. Então a gente fica pensando assim, o próprio colega, né, que às vezes ele coloca o outro para baixo, a gente coloca, conversa muito sobre isso, um quer ser melhor do que o outro, aquelas questões todas, então é muito complexo. O pai, quem acompanha, todos têm que estar ali bem ligados, bem conectados nesse sentido de perceber, de elevar a autoestima desse aluno, desse filho, desse sobrinho, de quem é responsável pela aquela criança, porque reflete muito no na nossa vida adulta, né? E há consequências assim e a gente, né, tem hora que não dá nem para falar, que são às vezes até drásticas, porque foi lá do passado que a pessoa não conseguiu ressignificar, né? Que inclusive no livro, né, Arlete, que vocês mencionam lá aproveitando, né, uma vez aqui, dos segredos do coração, por quê? Eu falo isso aqui. Porque nas experiências de vida transformado em legado, esse livro ele tem 23 histórias, não é isso, Arlete? E 26, tem 26. 26. Ah, tá. É porque eu estou confundindo. É porque eu E costumo falar.
É porque eu costumo falar 23 escritores, que são 24, mais eu aí dá 24, mas são 26 histórias. Bacana. E tem muito casos de ressignificação, né? Desse eu, desse reencontro, dessa postura de voltar, assim, né? É muito bom isso aqui. Nossa, tô gostando E, demais dessa leitura. e nesse estudo que a gente está fazendo, né, Maria José, a gente está colocando assuntos que estão, né, que a gente menciona no nosso livro, né? Você está com ele aí? Diabetes, pode Sim, amputar sonhos, cuide-se. Então, muitas questões que são mencionadas aí e a gente está sempre buscando mais, né? Então, nós estamos é, fazendo uma releitura, né? Até coloquei outro dia no meu, não sei se foi nos stories ou se foi no feed, um post falando disso, né? De quem é daquelas pessoas que já leu o livro há algum tempo, gostou e volta nele de novo. é, Então, a gente tá retornando a nossa leitura aí, né, do Edson Burger, né, que é o que você fez mentoria com ele, que você fez um foi trabalho meu bacana. primeiro mentor, né? Isso. E que essas reflexões que a gente está fazendo aqui é baseada no que ele falou lá, né? Com os seus mentorandos. Então, ele fala do mindset da autoestima, né? Que as Sim, pessoas, elas, muitas vezes, sem perceber, elas acabam, né? Nós acabamos, assim, afastando de nós mesmos, acreditando que a gente é negativo, ou simplesmente pensando que, né, a vida está difícil demais de viver e querendo visualizar, né, uma forma de mudar, mas não sabe como fazer, né? E ela acaba se afastando de si, né? Acaba vivendo o quê? Uma outra realidade, uma realidade bem diferente daquela que ela deseja, se negando, né? E acaba que isso impede, né, que nós tenhamos sucesso. Então, nesse estudo, a pesquisadora, né, a Carol Dweck, não sei se é assim que pronuncia, mas ela fala que a construção dos padrões mentais, um abraço ao pessoal que está chegando aí, Sander, tem um outro aí, ó, D, Sinfotec, sejam bem-vindos. Então, segundo essa pesquisadora, né, a Carol, a construção dos padrões mentais, ele acaba determinando quem somos. Isso através de verdade. quê? Porque a gente acaba, gente, às vezes inconsciente, atraindo alguma coisa, né? Então, isso vem através de quê? Da atração, que você acaba determinando quem você é. Então, uma atração, às vezes, igual ela fala, de forma que você nem percebe, né? Então, ele coloca lá que a mente ela é poderosa e tudo que a gente imagina para a nossa vida vai acabar influenciando o nosso comportamento, vai acabar influenciando as nossas conquistas. Então, a importância, né, dessa mudança de mentalidade aí, né? Então, mas basta só imaginar, só querer, né? Não basta só imaginar, só Uhum. querer, né? Nós falamos isso na live passada. Por quê? Porque a gente desenvolve padrões mentais que acabam determinando aquilo que a gente atrai, mesmo que inconscientemente. Então, segundo essa autora aí, a Carol Dweck, ela é professora de psicologia, uma pessoa entendida, né? Lá na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Então, segundo ela, o nosso mindset, ele explica o nosso modo otimista ou pessimista de ver a vida e de como a gente Verdade. reage perante esses acontecimentos. Então, ela fala que existem dois tipos que nós falamos semana passada, né, Maria José? Que são Sim, de mentalidade diferente, que é a fixa e a de crescimento, que nós falamos semana passada. A atividade mental fixa aí é qual, Maria José? Você lembra? lembra, é aquela, Arlete, que se baseia na crença de permanência. A pessoa fica com aquela crença a vida inteira, não quer mudar e nada dá certo, só pensa negativo, é uma pessoa pessimista, né? Aquele tipo de mindset que é baseado na crença de que suas qualidades são imutáveis. Eu nasci assim, lá em casa todos são assim, ah, isso é de família mesmo. É, aqueles ditados, né? Pau que nasce torto, morre torto.
E, hereditário, eu também vou ter, como eu já tive essa crença aí fixa, infelizmente, com a questão do diabetes, graças a Deus superada. Então, assim, são várias coisas que buscam esse mindset fixo, né? Muitas Verdade. coisas. Um abraço, Alexandre. Infelizmente, quem tem esse mindset fixo, ele acaba se tornando uma pessoa pessimista, não é? Sim, Mas a gente sabe que existe uma saída, né, Maria José? Que é o mindset de crescimento, que é o que ela coloca, que se baseia na crença daquilo que você é capaz de cultivar, né? As suas qualidades básicas por meio de quê? Do seu próprio esforço, por meio das suas experiências. Então, esse mindset fixo, ele pode ser, né? Ele pode ser substituído, apesar de que às vezes a gente tem os dois ou até mais, né? O fixo e o de crescimento, mas você pode estar sim. deixando sobressair esse mindset de crescimento, né? Deixar de ser tão pessimista e acreditar que é possível. Então, a Carol ela fala, né? Que qualquer ser humano ele é capaz de mudar um mindset fixo, né? Deixar esse mindset fixo e passar para o de crescimento e transformar a sua vida, né? Que isso é possível. Então, tem sempre uma luz no fim do túnel. É possível reverter o quadro, né? Então, a gente pode desenvolver sempre um mindset de crescimento. E assim a gente pode o quê? Mudar a nossa mentalidade, passar a ter filtros, né, mais positivos, porque essa questão aí dos filtros são muito importantes, né, Maria José? A gente tem que estar Nossa, sempre demais. vendo. É igual você falou aí no início, né? É tanto lixo que jogam para cima da gente, né? Desde lá, às vezes antes do nosso nascimento, antes de ser, Verdade. né? De nascer, né? A gente sabe que muitas pessoas passaram por seríssimos problemas no momento ali, né? Da fecundação, que estava sendo gerado na barriga da mãe ainda. Então, são muitos casos assim. Então, tudo isso, toda a nossa experiência de vida, ela nos acompanha, não é? Ah, a Casulo, é quem que é mesmo? Esqueci o nome, está lá no grupo. Boa É, tá noite. no grupo. A Núbia, que tá o nosso bebezinho que tá aí junto com a gente. Seja bem-vinda, Núbia. Na hora que a gente estava fazendo esse comentário, né? Que é muito importante esse período aí da gestação, né? Isso nos acompanha para a vida inteira. Então, quantas vezes a gente, né, se pega fixo aí, né, preso no mindset fixo, principalmente quando nós estamos diante de um problema, principalmente quando a gente está diante de um desafio, né? Mas é possível ressignificar e transcender aquele momento, né? Para viver a melhor versão da sua história. Você colocou isso no livro e sempre está falando, né? Para viver a minha melhor versão. Hoje a gente trabalha, né, Maria José, com o trabalho com a escrita e o tanto que a escrita nos ajuda. A escrita Sim, salva, ela cura, né? Eu estou desenvolvendo agora um método registrando histórias, e ele é um método que ele ajuda pessoas que vai escrever a sua história, tem o desejo de escrever o seu livro, mas acha que não é capaz. Mas ele quer o sonho dele. Então, eu desenvolvo esse método com essas pessoas para destravar na escrita. Maria José também. Então, gente, como que eu tenho visto pessoas, né, os mentorandos principalmente, chegando à ressignificação da sua tão sofrida história. São histórias tão sofridas, são muitas dores. Então, ao invés dessa pessoa ficar ali reclamando, porque reclamar é reclamar duas vezes, né, Maria José? é Isso, verdade. e se é reclamar duas vezes, né, o reclamar, isso acaba atraindo coisas o quê? Que não são boas. Por quê? Porque a gente só reclama daquilo que não é bom, não é? É É só verdade. daquilo que é bom. O que é bom a gente não vai reclamar. Então, essas pessoas, elas vão em busca da cura interior, né? O Alexandre tá aí e ele trabalha também muito com isso, né? Essa cura interior.
né? De cicatrizar essas feridas, né? De liberar perdão, de se perdoar, de reconstruir e escrever uma nova história. É verdade, porque, Arlete, a gente também não pode ficar ali remoendo o passado. É, o que a gente coloca sempre, né? Até aproveitando para falar também do nosso grupo do WhatsApp, do diabetes, conversando sobre diabetes, né? Várias pessoas estão aqui com a gente. E é o porquê que é essa união, esse calor, essa troca de experiência, né? Que a gente coloca ali no grupo, um ajudando o outro, um dando uma dica. Você não se sente só, você sabe que você tem alguém ali ou com quem se espelhar, né? Com quem já passou por aquilo, com quem conseguiu vencer, que eu falo com todo orgulho. Eu estou curada, eu falo e afirmo. Por quê? A gente tem que ter fé. E a fé é naquilo que você não vê, né? Então você tem que ter fé, tem que afirmar, sempre, né? Falei que nesses grupos, nessas pessoas, ninguém tem mais nada, já está A gente vai curado. Por falar de quê? doença, né? Nós vamos falar de saúde. De saúde. Saúde. Então é Doença. fato que às vezes a gente pode vir a pensar que não vamos conseguir sair de uma determinada situação e chegar no nível de ressignificação. Não é da noite para o dia, gente. Para quem já viveu essa experiência, né, Arlete? A Arlete me acompanha, ó, tem muitos anos, gente, que nós trabalhamos juntas e estamos aí construindo junto. Inclusive, ela foi minha mentora, me ajudou a escrever esse livro. Ela é coautora junto comigo do livro Diabetes Pode Amputação, o segundo bebezinho, né, dela. Então, assim, é muito bom você ter alguém para te ajudar, para te dar a mão, para falar assim, eu mesmo não acreditava que eu era capaz, né, com aquele mindset fixo, de fazer acontecer. Do livro sair, de ressignificar e de ajudar. E quando a gente está escrevendo, a cura vem. A gente vai liberando aquelas coisas ruins, negativas na vida da gente. E, ó, dá tudo certo. Né? O Alexandre também, ele vem aí de vários tempos com a gente também, né, Alexandre? Ele é escritor também desse livro, junto com a Arlete, é coautor desse livro aqui, ó, Segredos do Coração. É um dos coautores desse livro, que eu acho maravilhoso, gente. Muito bom. E interessante, né, que no início pode parecer que a gente não vai conseguir, né? Mas acreditar que o período da sua vida, né, o pior período da sua vida, né, o pior período nosso, né, que nós vivenciamos, ele pode se tornar um renascimento, né? Uma experiência que vai mudar profundamente seu mindset. Então, é lá no deserto, ali, na hora que você está no pior momento, que você está no fundo, né? Sabe, do poço, é que pode, ó, aparecer aí essa mudança aí, deixar esse mindset fixo, passar para o mindset de crescimento, mudar a mentalidade, né? Mudar de ambiência, né? Quando a Maria José falou aí de ajuda, não é? De ajuda aí, não é para qualquer um. Você não tem que ter, às vezes a gente fica desesperado e sai batendo em tudo quanto é porta, né? O Alexandre sempre mostra como ele era antes, né? O tanto de, sabe, de procura. É lógico, em cada lugar tem algo ali, mesmo que a experiência não foi tão positiva, mas algo de positivo, né? A gente nunca sai sem aprender nada, né? A gente aprende muito com os erros. Então, eu vou colocar aqui, a Maria José colocou alguns questionamentos, né? A Sandra lembrou aí da garrafinha de água. Então, assim, alguns questionamentos que podem nos levar à reflexão, que a nossa intenção aqui é essa, né? É fazer você se reencontrar consigo mesmo, porque é um ponto chave para você chegar onde você quer chegar. Então, olha, vamos parar e vamos pensar, né? Vamos fazer uma reflexão. O que é ser feliz para você? Pensa aí agora. Ser feliz para você é ter bastante dinheiro? É fazer o outro feliz, mesmo você não estando feliz? Ou é sentir-se feliz primeiro
para depois contribuir com a felicidade do outro. Então, o que é ser feliz para você? Pare e pense. Se você não puder fazer isso agora, mas depois vai anotando aí as perguntinhas, né? Para você fazer para você mesmo. Quando você tá só, né? Quais são os seus pensamentos? O que que vem aí na sua mente? Que ideias que passam pela sua cabeça? Outra perguntinha. Quem verdadeiramente assume a responsabilidade das suas ações? Você é daquelas pessoas que está sempre culpando o outro quando algo dá errado? Ou não sai como você espera? Você é dessa pessoa que está sempre jogando a responsabilidade para o outro? Uma outra pergunta. É você que dirige a sua vida? Ou as pessoas à sua volta que escolhem por você? Gente, quando eu fiz essa pergunta para mim, eu vi que estava tudo errado. Eu era daquelas que tinha uma dificuldade enorme de dizer não. Às vezes eu não dizia não com medo de magoar o outro. Mesmo querendo dizer sim, eu acabava falando não para não magoar o outro, não vou magoar fulano. Mas eu ficava magoada. Mesmo querendo dizer sim, eu falava não. Então você é daquelas pessoas que dizem que falava demais quando a pessoa ia me perguntar se eu gostava, se estava bom, se era assim mesmo. Ah, tanto faz, tá bom assim mesmo. Ah, eu não ligo muito para isso não. Você escolhe o que você falar e tá bom, né? Você mesmo pode escolher. Então, é você que dirige a sua vida ou é as pessoas à sua volta que escolhem por você? Gente, o dia que eu aprendi a dizer não, fez uma diferença enorme na minha vida. Não, eu também, Arlete. É, Inclusive, Arlete, tem um exemplo antes de a gente passar para outra perguntinha. Por exemplo, quando você sai com a família, né, toda, aí vai para um restaurante, comemorar algum evento. Ah, o que que nós vamos comer? Ah, vocês escolheram isso mesmo. Às vezes eu estou com aquele desejo de comer alguma coisa diferente, mas não, vou ter que deixar o outro escolher para mim, né? Então a gente tem que pensar isso tudo, gente. Qual que é a pessoa mais importante? É você. Sempre nós deixamos, tínhamos a crença sempre lembrando ali do mindset fixo, que os pais, vocês lembram da criação antiga, né? Que os pais chegavam, guardavam o melhor pedaço do frango para quem? Para as visita, visitas. a visita. Não, não pode comer, não. É a visita que vai comer esse melhor pedaço, né? Nem ela mesma achava no direito de comer. Então, assim, muita coisa a gente tem que ir mudando, tem que ir ressignificando, né? Tem que fazendo acontecer na nossa vida, para que as coisas deem certo. O Edson Burger, o livro é assim, uma jornada de transformação rumo à sua melhor versão. Então, é por isso que eu sempre repito, porque foi o meu primeiro mentor, e eu falo sempre em busca da melhor versão. Vamos lá, gente, vamos que vamos, porque nós temos que ser o melhor para nós, né? Nós já judiamos muito de nós, agora é hora da gente ressignificar, redescobrir a pessoa linda e maravilhosa, porque Deus habita dentro de nós, né? Tá. Isso é muito lindo. Um abraço aí para Fátima Moreira. E o Sandro está colocando aqui, que eu acho que é muito importante quando a gente procura a ajuda da pessoa certa, né? Ele falando aí que a psicanálise há muitos anos me ajudou a aprender a dizer não, é libertador. Eu queria agradar a todo mundo e me deixava para depois. Hoje é diferente, graças a Deus. Isso mesmo, Sandra. Eu Isso. também, o dia que eu aprendi a falar não, é libertador, gente. Nossa, a gente. Ai, é uma algema que tá ali que prende a gente, né? E Com certeza. uma outra pergunta é aonde você quer chegar? Da maneira como você vive, como você pensa hoje, vai mesmo te levar para onde você tanto deseja? A rota é essa mesmo? Tem como ter resultado diferente fazendo as coisas da mesma maneira? Será que tem? Então é se perguntar, aonde que eu quero chegar, né? Eu quero viver muitos anos, mas com qualidade de vida?
É isso que eu quero? Mas o que eu estou fazendo para eu ter essa qualidade de vida? O que eu estou colocando para dentro de mim, independente se seja alimento, se sejam, né, o que está ligado aí ao emocional, aquilo que você está colocando para dentro de você, será que não é lixo, não? Será que isso realmente é um alimento que vai fazer diferença na sua vida? Então é se perguntar onde que eu quero chegar, né? Vivendo desse jeito, da forma que eu estou, será que eu vou chegar lá? Ou eu posso até chegar, mas eu vou dar conta de desfrutar, eu vou estar feliz. Porque para eu fazer o outro feliz, eu tenho que me fazer primeiro. É o que nós estamos colocando aqui, não é? É se reencontrar, encontrar consigo mesmo. Então, a autora aí, um abraço para Sirlene, que está aí conosco. Então, a autora, ela fala, né, Maria José, da construção da autoestima, que é tão importante na nossa vida. Nossa, primordial, né, Arlete? Porque a autoestima reflete a forma como nós nos aceitamos. E é aquela capacidade de se sentir bem consigo mesmo. Ah, eu estou vivendo essa fase, Arlete. Mesmo. Nós, né? Meu Deus. Eu tô assim. Então é aquela capacidade de se sentir bem consigo mesmo, e essa percepção é adquirida através de experiências vivenciadas na infância, quando você consegue romper aquela coisa errada, negativa, aquele mindset negativo lá, e opa, me descobri, né? Autodescobrir, eu sei o que eu quero, o que é que eu determino para minha vida, a partir de agora, que rumo que eu vou tomar, qual que é a rota que eu vou seguir, né? E andar com pessoas boas que estão querendo o mesmo objetivo que a gente quer. Né? Às vezes, dentro da própria família, né, você encontra empecilhos, mas você tem que saber entender essa pessoa e seguir rumo à sua melhor versão. Né? Então, Então, as interpretações, né? Então, quando a gente, né, fala aí da questão, né, da importância da primeira infância, da gestação, enfim, né, que é o que a gente falou aí no início, é, é, então, assim, essa é aquilo que, né, que é falado para nós quando nós, né, estamos aí nessa primeira infância, ela faz uma diferença muito grande, né? Por quê? As interpretações de uma criança sobre o valor que ela tem de si própria, elas são expressas através de quê? Daqueles elogios que ela recebe, mesmo dentro da barriga da mãe. Os afetos, né? A questão da afetividade, ela é importantíssima na vida dos filhos, dos alunos, das pessoas que a gente, né, que estão ali ao nosso redor, né? As críticas também, não é? Que tem muita, a maioria das críticas são destrutivas. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou fazer uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Mas de repente a pessoa nem viveu aquilo, sabe? E tá ali, como se diz, enfiando pentelho, né? Mas então, assim, ter esse cuidado em criticar, não é? Às vezes é uma crítica sem sugestão, sem fundamento. E comentários também, que às vezes são feitos às crianças. Então, o elogiar é importante, a questão da afetividade é importantíssima. Como fazer, como realizar uma crítica, como fazer um comentário, não é? Porque ela acaba recebendo ali e ela não tem maturidade para entender. Se a mãe, por exemplo, o pai, que são as pessoas mais importantes da vida dela, o professor, que é aquele que sabe tudo, falou que ela é burra, que ela não aprende, sabe? Que fulano sabe mais do que ela, por que, que o outro dá conta e você não dá? Então, assim, tudo isso, gente, vai afetar profundamente essa criança, não é? Que no futuro, né? Eu falo que o que você está fazendo hoje, você está preparando para o futuro, não é? Então a gente tem Plantando a que tomar semente. cuidado, porque tudo isso é construído subjetivamente, né? Porque cada pessoa ela reage e sente de uma forma diferente. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado, né? E essa questão da autoestima, ela é muito importante, né? Porque existem várias formas da gente estar com a autoestima elevada, não é? Para algumas pessoas ser bela é suficiente, para outras não. Mas se eu tiver com uma situação financeira boa,
para mim já tá bom demais, eu tenho que ter dinheiro. Ou ser vista como uma pessoa, né, de sucesso, uma autoridade. Para ele, aquilo ali já levanta a autoestima dele. Então, pode ser o bastante para uns, né? Então, cada um vai aí, né, ter a sua forma que vai elevar a sua autoestima. E não acontece da mesma forma para todo mundo, né? É algo que acontece de dentro para fora, gente, essa questão da autoestima. É um estado aí subjetivo que é construído através de quê? Dos nossos pensamentos, das nossas afirmações positivas, que é o que nós falamos aí, né? O que a gente afirma, a palavra tem muito poder, né, Maria José? E até mesmo a forma da Nossa, gente funcionar com a gente e com os outros. É uma coisa que você sempre faz, você acabou de falar e agora, não é? Da questão aí de falar, eu estou curada, eu estou bem, não é? Eu sou filha amada do Pai, então eu posso tudo, eu vou conseguir tudo. É pensar positivo e ir em busca. Não é ficar parado também esperando as coisas caírem do céu, não. Eu costumo falar, Deus é o Deus do impossível. O possível é você que tem que fazer. Então você tem que dar os primeiros sim. passos. Tem que pagar o preço, né, Arlete? Porque muita gente acha que vai conseguir as coisas e não tem que pagar um preço no sentido só financeiro, um preço de renúncias, como aconteceu, tem relatado aqui no livro, várias e várias renúncias que eu tive que fazer para escolher viver uma vida saudável, né? Aqui eu falo dos vícios, falo do cigarro, falo da bebida, que eu era viciada mesmo, eu era alcoólatra, né? Então já está tudo no passado, já foi, já ficou, mas o exemplo vai servir para muita gente, para o futuro de muita gente vai servir, porque eu nem conseguiu vencer, teve todo um processo. Primeiro é esse da mente, não adianta, Foi a tudo primeira coisa passa, que perpassa pelo mensagem, pensei. foi a primeira coisa que você procurou se cuidar, se tratar, né? Sim, Eu lembro quando você é, começou essa busca. Então, por exemplo, igual a gente está falando da questão aí da autoestima, né? A pessoa que está acometida aí pelo diabetes, né, Maria José? Como que acontece aí com a questão da autoestima? Principalmente com a questão do peso, por exemplo, né, estar acima do peso é uma das preocupações, né, que nós temos, que nossa, eu falo, nossa, né, eu já não me pertence mais, que as pessoas acometidas pelo diabetes, nem é questão só de estética, né? Mas tudo influencia, não só, né, no diabetes, várias outras doenças também que são, né, descobertas aí através da obesidade. Então a pessoa fica com baixa autoestima. Tem também pessoas que não se sentem bem com o seu próprio corpo, com a mente, ou seja, não gostam do seu eu. Não se descobriu ainda essa pessoa linda, maravilhosa que ele é, né? Não se descobriu ainda. Aí ele fica se rejeitando, se mutilando. Tem gente que Se se esconde, né? sacrifica, se esconde, né? Então passa por muito tempo de suas vidas sem olhar para si, sem se apreciar. Hoje, gente, a coisa mais gostosa é mesmo quando estão de frente para o espelho não conseguem se enxergar. Sabe o que é o mais gostoso que eu ia falando, Arlete? Eu completei a frase primeiro, é você acordar se elogiando, né? Sorrindo, Ó, feliz. olhando para o espelho. Isso! Espelho, Olhando para o espelho. você tem um desse, né? Nós ganhamos foi uma dinâmica, né? Que a Tem. Lene fez quando nós participamos da Jornada das Emoções, né? Foi muito bacana. Ela Sim. fez uma dinâmica lá do espelho. Então é muito importante se olhar no espelho, né? Ficar de frente a frente. Tem pessoas que olham e não conseguem se enxergar, não. Consegue, não. É complicado, viu? Então, algumas até que gostariam de realizar mudanças em suas vidas, porém, têm dificuldades em encontrar novas estratégias, né? Então, essas pessoas precisam de ajuda, né? Umas boas leituras,
pessoas que estão buscando os mesmos objetivos. Então, as crenças e os valores construídos e aprendidos lá na infância, né, nos limitam. Então, as nossas crenças e valores que não estão congruentes com os objetivos que queremos alcançar. E com isso a gente acaba deixando, né, Alex, de sonhar. E o pior, nem sequer acreditamos que ainda podemos realizar sonhos. Por isso nos sentimos paralisados e inertes. Então, é muito complicado isso, né? Essa questão aí das crenças e dos valores, né? A gente está sempre falando a questão aí da importância, que tudo começa lá na infância. E todas essas crenças, esses valores, né? Nós aprendemos aí os P's da vida, né? Os P's que nos limitam, que colocam esse tanto de crença na nossa mente aí. Os P's são muitos P's. Os pais, os professores, os padres, os pastores, os patrões. Gente, tudo com P, é incrível. Então, eles acabam colocando essas crenças, esses valores aí, não é? A criança acaba absorvendo porque até os 7 anos de idade ela está ali em formação, né? Formando a sua personalidade, não tem maturidade para entender. Se o pai, olha para você ver, só pessoas importantes, né? Um pai, né? O professor, o pastor, o padre, o patrão e por aí vai, são pessoas que a gente acredita. Então, se ele falou que você é assim, que é daquele jeito, que você é aquilo, você acaba acreditando. Tem pessoas, Maria José, que nem são reconhecidas pelo nome que tem. Às vezes é pela profissão. A pessoa Verdade. nem fala o sobrenome dele, é a profissão. E aí esquece de ver que tem outros, né? Coisas importantes, outros valores que a pessoa carrega dentro de si, né? Eu tenho uma profissão, eu sou professora, sou mentora de escrita, sou escritora. Eu estou, mas eu sou quem? Eu sou Arlete, eu sou filha amada de Deus, Ele que me enviou. Ele não me enviou aqui por acaso. Eu estou aqui nessa terra para cumprir uma missão. Eu estou aqui para servir, não só para ser servido. Então a gente tem que parar, fazer essas reflexões, porque essas crenças, gente, ela elas são fortes demais. E elas começam lá atrás e as pessoas vão falando aquilo, né? E a gente acaba acreditando. E aí a gente acaba deixando de sonhar, né? Igual a Maria José falou, a gente deixa de acreditar que a gente é capaz de alguma coisa, né? Então, isso acaba paralisando a gente. Mas tem estratégias, tem ferramentas que podem, né, nos ajudar a transformar a nossa vida, que pode ajudar a transformar a nossa história, que pode ser reescrita, né? Tem sempre uma página em branco, desde que a gente decida o quê? Se amar, buscar ajuda, né? Que demos a nós mesmos a permissão, né, de mudança, de busca, da vontade mesmo de mudar a si mesma, de passar desse mindset fixo para um mindset de crescimento, né? De elevar a autoestima. E tem uma coisa muito importante aí que a gente não pode deixar de falar, são tantas emoções, né? Mas que é a questão da autoimagem, né, Maria José? Sim, a autoimagem é o que pensamos sobre nós e como que acreditamos que os outros nos enxergam. Então, é você, a forma como você se vê influencia a forma como o mundo te vê. Sua autoimagem é importantíssima, pois ela programa sua mente e desenvolve pensamentos sobre si. Olha como que isso é profundo, Arlete. Essa programação se torna inconsciente e seus comportamentos serão gerados a partir disso. Já Então, a pensou? maneira como você se enxerga a partir dos seus pensamentos determina o que os outros sentem a seu respeito. É, É, menino, o nosso inconsciente que é responsável, né, Arlete? e é assim mesmo, né, Maria José? Se você, né, que a pessoa pensa que você se conhece mesmo, se você fala
que você é daquele jeito, que você é assim, quem serão os outros para falar que não? Né? Você acaba, se você se enxerga daquela forma, não é? Então, assim, é a forma como você se vê, isso faz toda a diferença. A autoimagem, como eu me vejo. Então, você tem que que ter, né, essa mudança aí de mentalidade para você se enxergar da forma que realmente você é, de ir lá na sua essência, né? Antes de eu ser escritora, antes de eu ser professora, quem eu sou? Né? Então, é muito assim interessante essa discussão, né? Ela coloca, né, que o nosso inconsciente ele é responsável por 90% daquilo que a gente comunica. Então, o que quer dizer que os nossos comportamentos, né, emitindo sinais daquilo que sentimos e a outras pessoas também reagem a essa comunicação não verbal, não é? Então, esse nosso inconsciente ele é responsável por aquilo que nós comunicamos, né? Então, quando nós conhecemos alguém pela primeira vez e a gente percebe que eles nos olham, nós emitimos uma mensagem através de gestos, através do timbre da nossa voz. E a gente pode acreditar, por qualquer razão, que aquela pessoa, às vezes, a gente olha assim e fala assim, aquela fulana não gostou de mim. Às vezes, nem é aquilo. Ou a pessoa passou e nem me viu. Né? Tem pessoas que, nossa, fica com esse mindset fixo aí. Ninguém gosta de mim. A pessoa passou e nem... Gente, de repente a pessoa tava em outra vibe, ela tava... Sempre tem alguma coisa. Não é? Nem sempre a pessoa faz as coisas de caso pensado, por maldade. De repente a pessoa tem déficit de atenção. Eu convivo com pessoas assim. Então, às vezes, não é porque não viu, não fez de propósito, né? Não estava ali com aquela capacidade de te enxergar naquele momento. Então, assim, tem discussões muito bacanas nesse livro, né? Coloca lá Paul McKenna, né? Que qualquer traço É, negativo que você possa identificar em si mesmo não são realmente seus. Eles pertencem à sua autoimagem negativa. E eles foram programados na sua mente quando você era criança. Então, as nossas crenças, elas são construídas lá na infância. E isso acaba influenciando a maneira como pensamos, tudo aquilo que a gente faz. Então, imagina uma criança que a vida inteira, né, ela escutou expressão negativa, como burro, fracassado, idiota, gordo, magrelo, frágil. Isso vai fazer com que ela construa o quê? A sua autoimagem, mas negativa. E quando isso é reforçado, a pessoa acaba o quê? Acreditando. E aí começa a formação das crenças. E aí ela passa o quê? A agir de forma negativa. Às vezes a gente julga muitas pessoas que agem dessa forma porque a gente, às vezes, não conhece o passado da pessoa. Então, quando você conhece a sim. pessoa, quando você escuta a pessoa, quando você fica sabendo do passado, como que foi a vida daquela pessoa, aí você passa a ter mais tolerância, a ter mais empatia. E às vezes a gente até é mal visto pelos outros, né, Maria José? Acha que a gente está passando a mão na cabeça, ou que a gente está sendo a favor da pessoa e contra dele, mas não é. Quando você Sim. passa a escutar o outro, né, e que a pessoa se sente à vontade para se abrir, né, aí a gente começa a conhecer um pouquinho da história dele e a se abrir. Então, a pessoa que tenha criado uma autoimagem negativa na infância, ela vai ser influenciada nas decisões e nas escolhas que ela fizer ao longo da sua vida. Isso vai acabar norteando todos os resultados dela, né? Sim. E esse tema, Maria José, ele está no meu primeiro livro em coautoria, né, que você já colocou aí, Segredos do Coração, Experiências de Vida Transformadas em Legado. E o capítulo que eu escrevi, Exatamente. então, o capítulo que eu escrevi fala justamente dessa fase, dessa parte aqui, ó. Engraçado, e olha o título, As Condutas Tóxicas, eu chamo como condutas tóxicas, as condutas tóxicas de nossos pais, porque o livro fala de relacionamento pais e filhos, define Uhum. o futuro. E aí ela pode definir com resultado negativo se você não deu conta de ressignificar, né?
Então, Sim. eu faço aqui uma introdução aqui, né, alertando as pessoas com relação a isso, principalmente aos pais e cuidadores, né, de estar utilizando essas condutas tóxicas aí para com os filhos. E eu coloco vários tipos de pais, né, aqui no livro eu tenho, né, eu cito alguns pais agressivos, pais desafetuosos, né, a gente falou da questão do afeto, pais liberais, pais críticos e comparativos, olha, pais abusivos e agressivos, pais covardes, tem todos os tipos de pais. Gente, pai alienador, tem muitos tipos de pais, sabe? Então, eu coloco essa reflexão aqui que os pais são modelos para os seus filhos, sendo eles tóxicos ou não, não é? Então, Sim. é muito bacana quando a gente consegue ver isso, enxergar isso e poder transmitir isso para outras pessoas. Pode ser bom para você. Agora, Arlete, você vai fazer um breve exercício aí, uma prática para todos nós fazermos depois. Como que é esse exercício aí do espelho? Você está até com ele aí na mão, o meu não está aqui próximo, não. Como que seria esse exercício aí para gente? Ah, tá para desenvolver essa percepção aí da autoimagem, né? É ficar diante de um espelho, né? Se concentrar na sua imagem, né? E depois pensar em 5 características de como você realmente se vê. Coloca aí 5 características, como eu me vejo. Anota isso aí numa folha. Depois que você anotar, você chama uma pessoa que você acabou de conhecer, né? Que você nem tenha muita intimidade, e faz a pergunta para ela. E olhando, qual que é a impressão que você teve sobre mim? Né? Não precisa pensar muito, não. Você só vai falar o que você sente. E que você percebeu quando você me conheceu. Pode ser uma pessoa que você já, né, já conhece há mais tempo, que de repente não tem uma pessoa nova aí, mas você pode, né, que ela volte lá quando ela te conheceu, quando ela te viu a primeira vez, né? E aí você colocar aí para ela essa pergunta. E aí você vai ter, né, uma surpresa. Será que o que você colocou lá, ó, das 5 características suas, como você se vê, será que vai vir de encontro com o que essa pessoa, quando te viu pela primeira vez, né? Qual que é a impressão que ela teve sobre você, quando ela te conheceu? Para você ver, com certeza você vai ter aí uma surpresa. Arlete, como o nosso tempo já está quase esgotando, né? Tem um assunto muito importante que depois nós podemos colocá-lo em outra live, né? Que ainda é sequência mesmo dessa autora, que fala como entender a linguagem do amor. Não, mas eu achei tão gostoso esse assunto, né? Por quê? Como que a saúde ela está intrínseca na questão da afetividade, do amor, da Nossa, aceitação, né? Nossa, isso é muito importante. Então, mesmo com todo o avanço tecnológico, o ser humano ainda enfrenta grande desafio de ter relacionamentos felizes no casamento e com seus familiares, né, Arlete? E a autoestima está relacionada a isso, pois o casamento é baseado na percepção do outro sobre nós. não é? Olha que é interessante demais. Eu achei muito interessante essa parte também. E eu já li, eu vou voltar a ler e eu quero fazer, sabe? Eu vou começar umas lives amanhã e, e eu quero fazer uma discussão depois. Não sei se você já leu As 5 Linguagens do Amor. Já leu esse livro? Hum, Se você sim, não tá? leu, pois é, ele é Tem assim. muito tempo, eu posso reler, porque agora eu já vou ler com outra mentalidade. É outra visão, né? Então, assim, aqui fala, né, como entender a linguagem do amor, né? Apesar de todo esse avanço, como você falou aí, tantos casamentos sendo desfeitos, quantas famílias sendo deterioradas, né? Coloca aí até assim uns dados aí do IBGE, que nos últimos 23 anos, de 96 a 2019, a taxa de divórcio aumentou 200% e com tendência a crescer cada vez mais. E muita coisa Nossa, aí tem a ver com a questão, gente, da autoestima. Já pensou? Então, assim, são muitos os fatores, né, que contribuem para que essas pessoas
se separem, mas a maior queixa deles é com relação à ausência do amor, né? Eles não se sentem amados, é o que nós estamos falando aqui, né? Então as pessoas não se sentem amadas e aí os casamentos acabam, né, se deteriorando. Então é o reflexo da falta do conhecimento o quê? Da linguagem do amor do outro, de enxergar o apreço que o outro vê em nós, né? Além, claro, da falta de comunicação. Então, nós não vamos adentrar muito nesse assunto hoje, igual a Maria José falou, nosso tempo já está esgotando, senão não tem como, né, deixar salva, mas a live vai ficar salva aí para você ouvi-la depois, né? De repente você pegou só o finalzinho, mas tem muita coisa boa, né? De você reencontrar-se consigo mesmo. Então, mas é importante a gente ressaltar que nós precisamos nos amar primeiro, cuidar dos 3 pilares ali que são fundamentais na nossa vida, cuidar do corpo, cuidar da alma, né? Da mente, do espírito. Então tem o melhor mesmo é você estar bem consigo mesmo. Sentir-se leve, sentir-se firme, estar com o coração limpo, né, Maria José? Se sentir bem, porque não porque tá tudo assim, né? Tá tudo muito bem, mas é porque o mais importante é você o quê? Ter paz no coração. Isso é que importa, né? Sempre vai Eu ter gosto. coisas boas e coisas ruins, mas é possível a gente chegar nesse nível de ter paz no coração, que é o que nós estamos sentindo hoje, né? A gente chega no trabalho já toda feliz da vida, às vezes a gente fica, nossa, será que a gente está exagerando? Mas não é, tá lá dentro, não é? E é o reflexo, Verdade. como eu estou por dentro. Então, é Reflete. quando, né? Não, então é que você dê o seu melhor, que você viva cada dia, né? Vivendo um dia de cada vez, na verdade. E tem Platão falava, né? Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Platão já dizia isso. E eu fecho também com o Bill Gates dizendo assim, ó, só alcança as estrelas quem mira o céu. Voe alto, voe alto. É bom celebrar o sucesso, mas mais importante é escutar as lições do fracasso, né? Olha, Porque através do fracasso é que você vai se reerguer, vai se encontrar, né? Aí ficou a nossa mensagem, que todos tenham uma boa noite, excepcional resto de noite. E um dia amanhã, assim, ó, memorável. um abraço para a Arlene aí, que entrou mais no finalzinho, tá, Arlene? Arlene Gonçalves, vai ficar gravada a live lá no Diabetizando. E aí vocês podem estar, não é, participando, tiver vontade de fazer algum comentário. Para nós é muito importante, né, o comentário de vocês para a gente continuar, porque a nossa intenção é ajudar as pessoas, né? Então a gente quer falar de vida, a gente quer falar de paz, a gente quer falar de amor e aquilo que foi bom, aquilo que a gente está aprendendo, a gente quer repassar para vocês. E de repente tem alguém precisando, né? Às vezes uma palavrinha só vai fazer diferença na vida dele. Porque nós começamos, foi assim, né, Maria José? Foi através de estudos, de leituras, de lives, no período da pandemia, né? Aquele tanto de live Sim. que surgiu, aqueles grupos, e nós começamos a participar. Gente, e daquele tempo para cá, como mudou a nossa vida? E só para melhor. Então, assim, é muito bom, né? Olha aí o Sander. Ô, Sirlene, você sabe de onde que o Sander é? É lá de Parintins, do Amazonas, né? Fica no Amazonas, né? Muito obrigada, viu, Sander? Muito obrigada a todos vocês que estiveram aí. Um abraço carinhoso e nós vamos continuar aí, porque a gente quer o melhor dessa vida. Nós somos criados para sermos felizes, para desfrutar do melhor. Se não fosse para desfrutar do melhor, eu falo, Deus não tinha criado um paraíso para nós. Já pensou? Participar do banquete que ele preparou para nós há muito tempo, né? Mesmo antes de nós nascermos. Então, que fica, ó, um beijo no coração, que já está fechando, tá, Alete? Senão ela não grava. Um Já abraço, estamos nos. Irma Quintão, tá ficando gravado aí, vocês podem acompanhar depois, tá, gente? Um abraço para vocês, uma Dá boa vontade noite. de nem parar, né, Alete? Tão gostoso que é o assunto. Fechou, tá? Um beijo. Ô.